A China, ela não quer o conflito na Ucrânia. Não quer. Xi Jinping, se ele pudesse escolher conversar com o Putin diretamente, ele vai falar, eu não quero guerra. Porque qual que é o olhar da China hoje no cenário global? Ele é econômico. É econômico. Nós estamos falando que a China quer a nova Rota da Seda, que é uma política expansionista de Xi Jinping que visa investir em mais de 65 países, investir em infraestrutura portuária, em rodovias, para interligar a China a tanto a Ásia, o Oriente Médio, a África e as Américas. É um grande projeto chinês que vai mudar na cabeça dos chineses a centralidade econômica do mundo, que hoje ainda a centralidade é nos Estados Unidos, mas com a nova Rota da Seda passará a ser a China. A China tem preocupações econômicas e ela já vem com esse projeto da nova Rota da Seda, que é uma alusão à Rota da Seda antiga, lá de 2000 anos atrás, que ligava a China à Europa, que era a principal ligação comercial do mundo. Volta aqui. Tá, então vai impactar a economia. Por isso que eu falei para vocês desse desinteresse. Inflação. No momento que você tem uma guerra com um grande produtor de petróleo como a Rússia, você vai ter um impacto no preço do barril do petróleo. Não tem como. Nós estamos sentindo isso. Os Estados Unidos, a Europa, a questão energética é o debate central. E quando você atinge o setor energético, o preço dos produtos sobe, as commodities sobem. E a China é totalmente dependente de importação de commodities, de petróleo, de minério de ferro do Brasil, e tudo isso sobe. Então, vamos ter o quê? Inflação. Então, os produtos na China começam a subir. Fica mais difícil do chinês comprar, porque a China importa demais, importa alimento do mundo inteiro. Gente, nós estamos falando de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente, precisa alimentar esse povo. Com inflação, o poder de compra do chinês diminui. E o medo da fome volta a assolar a China, que é a questão da segurança alimentar, que sempre é uma preocupação dos chineses. Sempre, porque eles já sentiram na pele isso. Então, a inflação advinda do conflito na Ucrânia pode desestabilizar isso. Aliado a isso, a China tem um grande projeto de vamos até falar de uma forma bem didática, tá? Uma colonização da África. Uma colonização da África. Nós temos aí uma falta de semicondutores tremenda, né, por conta da pandemia, por conta de escassez mesmo de semicondutores, e esses semicondutores estão onde? Na África. Então a China está financiando governos, está financiando obras, trazendo empresas chinesas para a África. Gente, a China praticamente domina a África hoje, tá? Está dentro desse projeto aqui. E qualquer desestabilização do mundo impacta a questão econômica. Fora que a China também tem disputas territoriais. A China tem problemas com Taiwan, com Hong Kong, com a província de Xinjiang, com até a Mongólia Inferior, com a província do Tibete, os tibetanos. Então a China tem disputas territoriais. Então quando você vê um movimento, disputa territorial, uma instabilidade no mundo, coloca a China em xeque também. Pode ser que infla essas outras áreas a falar, eu quero independência. E isso não é interessante para os chineses. Tá, Jean, mas o que interessa para a China? O que interessa para essa grande nação? Primeiro ponto, o interesse é o mundo multipolar. Mundo multipolar.
A China não quer essa questão de guerra fria, de tensão, não. Ela quer um mundo multipolar, no qual ela faz relações econômicas com várias regiões, se fortalece cada vez mais e está na centralidade do mundo. Ele quer um mundo multipolar, mas ele quer o quê? Uma inversão de poderes. Ele quer ultrapassar os Estados Unidos. Mas ele não quer não quer rivalizar com os Estados Unidos numa guerra fria, não. Quer fazer relações econômicas com os Estados Unidos, quer se fortalecer como nação, como potência econômica. Esse é o posicionamento chinês sobre o olhar econômico. Quando eu falo daquela bipolaridade, ao mesmo tempo que a China ela não quer a guerra, ela apoia. Como assim? Ela apoia. Que loucura! Isso mesmo. Aquilo que eu falei para vocês. A China apoia Vladimir Putin? Apoia. Legitima a invasão. Fala o seguinte: olha, o Putin está correto, porque a expansão da OTAN é uma agressão aos russos. Então, eu vou apoiar, mas também eu não vou falar claramente esse apoio. Em nenhum momento a China, tanto na Assembleia Geral da ONU, quanto no Conselho de Segurança, não falou claramente que apoia Vladimir Putin e a Rússia. Deixou o quê? Nas entrelinhas o seu posicionamento. Vai se abster, ou vai colocar uma ou outra palavra que vai apaziguar o conflito entre os dois países. Em algum momento gerou uma tensão ali, até uma pressão dos Estados Unidos, levando Joe Biden a conversar com o governo chinês, porque havia uma relação ali que a China ia entregar alguns drones para os russos. Os russos que foram bloqueados do sistema de transação SWIFT passaram a utilizar o sistema chinês. Então, ao mesmo tempo que economicamente não é interessante, na questão da geopolítica, a China não apoia claramente, mas está ali deixando um ponto de interrogação, porque ela vai legitimar a invasão russa. Claro que nesses últimos dias, Pequim praticamente ficou muda. Por quê? Por conta do revés que está acontecendo no conflito, com certeza. Os chineses acharam que os russos, possivelmente acharam, isso é uma dedução minha, que a guerra seria rápida, e não foi. Então os chineses, sabe aquilo, vai abandonando o barco? Eu vou abandonar esse barco, porque a coisa deu errada. E outra, os chineses têm uma proximidade com os ucranianos. Só para você ter uma ideia, um dos porta-aviões chineses foram comprados dos ucranianos, tá? Isso lá atrás. Tem uma relação próxima. Claro que a relação com Putin é maior, tá? Lembro você que a China faz parte dos BRICS. Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, que é um grupo que se formou para combater esse imperialismo, principalmente dos Estados Unidos, com apoio dos europeus. Os BRICS, gente, pensa, os BRICS quando teve a bolha imobiliária. Estados Unidos e Europa no chão. Os BRICS o quê? Se fortaleceram, as commodities, o Brasil surfou a onda das commodities, o Brasil se tornou a quinta maior economia do mundo, ultrapassou a Inglaterra. Então, óbvio que a China vai dialogar muito mais com a Rússia por conta desses laços recentes. O Brasil se distancia por conta de um posicionamento ideológico do governo atual, mas o governo anterior também era muito próximo à China. E a China,
ela está cada vez mais chegando na América Latina. Já que o Brasil deu passos atrás da relação com a China, sabe o que a China fez? Está lá na Argentina. Está assim com os argentinos. Hermano, argentinos e chineses. E o Brasil, que era próximo, o Brasil que ia receber vultuosos investimentos, até a construção de uma rodovia, que ia ligar a região de produção de soja do Mato Grosso do Sul até o Chile, para encurtar a exportação de soja para a China. Vocês sabiam disso? Depois de tudo que aconteceu no Brasil e a mudança de pensamento das relações econômicas Brasil-China, a China deixa o Brasil de canto e passa a investir, por exemplo, na Argentina. A China ainda é a maior parceira econômica brasileira? É. Mas poderia ser muito mais. Lembro você que o Brasil é um exportador de commodity. E o maior comprador de commodity do mundo se chama China. Então, é um casamento perfeito. Não é os Estados Unidos nosso principal parceiro econômico. Tem que pensar nessa dinâmica. Tá, não acabou não. Tá, a China vai esquecer esse negócio de desglobalização? Claro que não. Até a própria China bate no martelo a desglobalização. Não é só os Estados Unidos, não. Mas a China quer uma desglobalização pontual em algumas áreas, que é a nacionalização de áreas estratégicas que são importantíssimas hoje na economia moderna, que é a questão dos chips, que é a questão de baterias. Gente, carro elétrico. Só para você ter uma ideia, a Caoa Chery vai investir em carro elétrico no Brasil. E é uma fábrica chinesa, claro, associada a uma empresa brasileira, mas vem da China. Então, os caras hoje, bateria é central. Economia verde. Os chineses querem o quê? Dominar essa área, como da tecnologia 5G. Tecnologia 6G, 7G, com certeza vai cada vez mais ficar fechada ali dentro da China, ali dentro dos Estados Unidos e de algum país europeu. Mas principalmente China e Estados Unidos. Aí os chineses falam, esse negócio de globalização, de dividir tecnologia, não é comigo não. Não é comigo não. E aí ela, o que? Nacionaliza. Então ele segura a tecnologia e aí vai vender, negociar, fazer uma relação bipolar, né? Então eu vou relacionar com aquele outro país de forma direta a venda de determinada tecnologia. Então, você está vendo a bipolaridade que é a China? Quando nós falamos do xadrez geopolítico, as questões econômicas, nós temos essa depende, sempre leva a isso. Depende disso, depende daquilo. Isso que nós temos hoje no debate. É esse o posicionamento da China. Beleza, pessoal? Gostaram? Cara, que show de bola. Tamo junto, pra cima deles. É Gabarita Gel. Valeu, galera!